Olá, você que está se preparando para o concurso da Câmara Municipal de Mauá. Vamos trabalhar a partir de agora o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Mauá, especificamente para este concurso da Câmara de Mauá, mas você pode aproveitar para outro concurso que você esteja focando também, caso saia algum concurso a partir de agora para Mauá também, né? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Anderson Rocha e estou trabalhando também, além do Estatuto dos Servidores, a Lei Orgânica do município de Mauá e o Regimento Interno da Câmara Municipal de Mauá para este concurso de 2019 da Câmara, tá bom? Nesta primeira aula de Estatuto dos Servidores, vamos trabalhar os dois primeiros títulos sobre as disposições preliminares e sobre o provimento e a vacância em essência, que vai até o artigo 36 deste estatuto. São disposições importantíssimas, muito cobradas em outros concursos de outros estatutos municipais e estaduais e também o federal, e que tem uma essência de cobrança pelas bancas e com a VUNESP, que é da Câmara Municipal de Mauá, que está fazendo o concurso, não é diferente, tá bom? Então, me acompanhe na esquematização, eu preciso que você faça a leitura desses artigos primeiro, para só então passar para a esquematização e a resolução das questões comigo. Perfeito? Vamos lá, entrar nesta primeira aula e gabaritar, buscar gabaritar estas questões de estatuto. Me acompanhe. Como sempre faço nas primeiras aulas, apresento aqui o cupom de desconto até o dia 10 de julho, né? Você tem 50% de desconto no pacote. Qualquer dúvida pode mandar mensagem no WhatsApp para mim. E depois do dia 10, aí tem o desconto padrão de 10%, só inserir o cupom, que aí o pacote já vai ser atualizado. O pacote já vai ter um desconto, você inserindo esse desconto, vai ter mais ainda 10%, tá? Qualquer dúvida, repito, mande mensagem no WhatsApp. E quem adquirir logo o pacote, por favor, mande mensagem para mim para eu fazer a inclusão do seu contato em um grupo de WhatsApp que tenho, que mando mensagens exclusivas sobre esse concurso, e as pessoas não trocam mensagens, apenas leem as mensagens. Apenas eu, que sou administrador, posso mandar a mensagem justamente apenas para você receber as informações e não ter aquela conversação que a gente tem em vários grupos por aí, né? Pessoal, façam uma ajuda, né, de evitar participar de rateios, porque tanto quem compra para ratear como quem só compra já o rateio feito também comete crime. Eu não vou entrar nesse momento aqui porque não vale a pena, mas se você quer dividir com outras pessoas, me procure com pelo menos 5 pessoas que eu dou um jeito de ter um custo bem menor para você. Mas isso desestimula fazer esse trabalho, que eu não tenho empresa, não é um negócio grande, é algo bem artesanal que faço e acredito que esteja ajudando muitas pessoas. Pelo menos o retorno que estou tendo é satisfatório, de recompensa das pessoas terem atingido, alcançado o cargo, fazerem boas questões nessas matérias para os concursos que estão concorrendo. Então, saiam de rateio, por favor. Entrando no conteúdo de Estatuto dos Servidores, você precisa saber aonde está o conteúdo mais atualizado, né? O arquivo mais atualizado. No site da Câmara de Mauá, você tem a legislação e lá faz o encaminhamento para o site Leis Municipais, que está atualizado até o dia 7 de dezembro de 2017. Esta lei complementar número 1 de 2002, tá? Estruturando as nossas aulas, neste estatuto nós teremos 3 encontros. O primeiro, que é este, teremos o primeiro título, como já falei no início, né? E o segundo, até o artigo 36. Na segunda aula teremos o título 3, que é muito grande, artigo 37 até 109. E a última aula sobre os títulos 4, 5 e 6, que vão até o último artigo, e mais 3 artigos que são transitórios. Então a gente vai fazer a compilação dos principais pontos e resolver as questões. Entrando nesses primeiros títulos, título 1 e título 2,
O título 1 apresenta quem são os destinatários. Para entender quem são os destinatários dessa norma, a quem esta norma vai ser aplicada, você precisa entender um pouquinho de direito administrativo, a divisão da administração pública em administração pública direta e administração pública indireta, né? Na administração pública direta do município de Mauá, nós temos o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que podem ter, por sua vez, por meio da descentralização, a criação de entidades da administração indireta, que são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Esta lei que estamos estudando, que é o Estatuto dos Servidores de Mauá, a Lei Complementar número 1 de 2002, ela se aplica a todos os servidores que estão na administração pública direta, seja no Executivo, seja você que vai entrar na administração pública do Legislativo, seja na administração pública indireta, só as autarquias ou fundações públicas. Se for da administração pública indireta, de trabalhadores que a gente chama de empregados públicos que estão nas empresas públicas do município ou em sociedades de economia mista do município, não vamos aplicar esse Estatuto do Servidor, e sim a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que é aplicável a estes empregados públicos, tá bom? Então, muita atenção, quem são os destinatários desta norma. Conceitos básicos que o artigo 2º apresenta e é batido demais em prova, gente. Tem que ter atenção, tem que fazer de alguma forma com que você tente concatenar as ideias. Aqui eu tento facilitar, mas não tem para onde correr não. Tem que fazer a leitura do artigo. Esse artigo 2º apresenta que servidor público é uma pessoa, olha que coisa boa, legalmente investida em cargo público. Se aparecer na prova em emprego público, está errado, né? Servidor público está em cargo público e empregado público está em emprego público. Este cargo público pode ser, por sua vez, ou efetivo ou em comissão. Vamos trabalhar melhor o cargo público mais à frente. Aqui ainda tem o conceito de cargo público, que é o conjunto de atribuições específicas desempenhadas pelo servidor, criado por lei, não pode ser criado por decreto do prefeito, por exemplo, com denominação própria e valor de referência correspondente. Teve uma questão do concurso passado que bateu só nesse conceito de cargo público, então preste atenção. Vencimento é a retribuição pecuniária básica fixada em lei para o cargo público e paga mensalmente ao servidor pelo exercício de suas atribuições. O que se acrescentar ao vencimento a gente chama de remuneração. Remuneração é o vencimento mais as vantagens pecuniárias. Esse ponto de vencimento, remuneração, os direitos e as vantagens do servidor, vamos trabalhar melhor na segunda aula, no nosso segundo encontro de estatuto. Ainda dentro desses conceitos básicos temos classe, carreira e quadro. Aqui você pode confundir, não confunda. A classe é o conjunto de cargos sob a mesma denominação, com as mesmas atribuições e idêntica natureza, né? É o conjunto de cargos que tem a mesma nomenclatura e que fazem parte de um mesmo órgão, que estão nesse mesmo órgão. Carreira é o conjunto de classes, que aí essas classes que a gente está vendo no item 5 estão agrupadas em carreiras, com os mesmos requisitos de habilitação, escalonadas segundo critérios de complexidade e responsabilidades das atribuições para a progressão dos servidores que a integram. E, por fim, o quadro, que é dividido em cada órgão. O quadro da Câmara, por exemplo, tem todos esses órgãos que o concurso está abrangendo. É o conjunto de cargos, seja esses cargos isolados, seja de carreira, seja, inclusive, esses efetivos que estão no concurso ou os comissionados, tá? Integrantes da estrutura organizacional da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. No caso, pode ter tanto na prefeitura quanto na Câmara, quanto nas autarquias, quanto nas fundações públicas, né? A gente viu que empresa pública e sociedade de economia mista não são abrangidas por esta norma. Então, o que tiver de conjunto dentro da prefeitura, a gente tem alguns quadros dentro da prefeitura. Dentro da Câmara, nós temos outros quadros, que é o permanente e tem o temporário, que não precisa estudar isso, tá? É uma outra lei apartada, não precisa se vincular a isso, mas quadro é o conjunto de todos os cargos que a Câmara possui, pelo menos para você entender melhor.
as autarquias e as fundações também têm seus quadros em separado, tá bom? Aqui eu tento fazer uma compilação mais fácil para você entender. O servidor público ocupa cargo público, que o conjunto dos cargos públicos estão dentro de alguma classe, o conjunto de algumas classes está dentro de uma carreira, e o quadro abrange tudo isso. O quadro do órgão abrange todas essas nomenclaturas, né? Que na essência são os cargos públicos. Tanto é que o conceito de quadro é o conjunto de cargos públicos. Então, muito cuidado para não confundir o quadro com a classe, porque os dois começam falando o conjunto de cargos, né? Veja lá no item 5 e no item 7. O 5 fala conjunto de cargos sob a mesma denominação, mas algo mais abrangente tem o quadro, que é o que tem várias classes, inclusive o que é comissionado também. Então abrange muito mais cargos do que só essas classes, tá? Pelo menos fazendo essa esquematização, acredito que você consiga responder as questões que a banca possa cobrar de você. Para finalizar o título 1, temos esse conceito de cargos públicos mais trabalhado, né? Nós temos os cargos públicos isolados, que são ocupados por servidores efetivos ou comissionados, né? Mas os cargos em carreira necessariamente precisam ser efetivos. O cargo comissionado, ele não fica tendo carreira dentro da Câmara, ele chega e fica estagnado, tá? O efetivo que está no cargo isolado, no máximo ele muda de estágio probatório para estabilidade, só isso, e aumenta um pouco a remuneração dele, mas de resto é todo mundo em carreira. O que você precisa trabalhar são esses requisitos que todos os estatutos possuem, e aqui não é diferente. O cargo público ele pode ser ocupado por brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro, é o que tem aqui no artigo 5º, tá? Precisa de aprovação em concurso público, a não ser que o cargo seja um cargo comissionado, que é de livre nomeação da autoridade competente. A idade mínima para ocupar qualquer cargo público, seja efetivo, seja comissionado, é de 18 anos. Precisa estar em dias com as obrigações militares e eleitorais, em gozo dos direitos políticos, com boa saúde física e mental, com atestado médico comprovando isso. Habilitação profissional exigida para o cargo quando a lei assim especificar, e ainda outros requisitos, mas aqui chamo sua atenção. Os requisitos têm que ser previstos por lei, não pode ser o requisito criado pelo edital. O edital não pode criar novos requisitos que a legislação não previu. Então, por isso que o item 8 está dizendo previstos por lei. Tem que passar pela Câmara e depois ser sancionado pelo prefeito, tá bom? Beleza, desta aula, a meu ver, se você está chegando aqui mais cambaleando, o que importa é este título, tá? Esse título é muito cobrado em todos os concursos que batem em estatuto do servidor. Nós vamos trabalhar de modo mais detalhado sobre o provimento e sobre a vacância, mas também vamos tratar sobre a remoção, que é uma forma de deslocamento do servidor. Não é nem forma de provimento e nem forma de vacância. O artigo 7º e o artigo 33 deste estatuto apresentam, respectivamente, as formas de provimento, ou seja, a forma de entrada num cargo público, que a gente já acabou de conceituar, né? E o artigo 33 apresenta as formas de vacância do cargo público, como que sai, né? Provimento como que entra, vacância como que sai. O artigo 7º elenca nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Professor, o senhor vai trabalhar sobre cada um deles? Vamos trabalhar mais à frente sobre cada um deles, a essência, o que você precisa puxar na memória quando falar de um deles, você já vai saber, né? E formas de vacância são estas: exoneração, demissão, promoção, aposentadoria e falecimento. Também vamos trabalhar após tratarmos do fluxograma do sucesso. Só por fim, aqui nessas duas formas de provimento e vacância, você precisa mentalizar, decorar mesmo que, ao mesmo tempo, é considerado forma de provimento e forma de vacância a promoção, e isso é batido demais nas provas de concurso. Então, sobre o fluxograma do sucesso, que consiste na sua aprovação, tenho certeza, você tem a decisão de começar a estudar para concurso, que o ideal seria antes do edital, mas digamos que você só estudou a partir da publicação do edital
que no caso da Câmara de Mauá foi no dia 7 de junho, né? Fez as inscrições, se ainda não fez, tem até o dia 24 de julho para fazer. E as provas podem ser provas ou provas de títulos, não existe concurso público com apenas avaliação por títulos, não tem como aqui, né? Não é processo seletivo, é provas ou ainda provas mais títulos, mas nunca só títulos, tá? As provas objetivas estão marcadas para o dia 15 de setembro e com a glória de nosso Senhor, você vai ter o seu nome aparecendo no resultado final que a VUNESP vai publicar. A VUNESP publicando, ela encaminha para a Câmara para informar a Câmara, estes são os aprovados no concurso e a Câmara vai homologar este resultado final. Este momento de homologação é muito importante porque é a partir deste momento que o prazo de validade do concurso começa a contar. Pela lei, o prazo de validade de todos os concursos do município de Mauá é de até 2 anos. O seu concurso especificamente, pelo que o edital determinou, é de exatamente 2 anos, prorrogável por igual período. Então, se o seu concurso fosse por prazo de validade de 1 ano, não tinha problema. A prorrogação necessariamente deveria ser por mais 1 ano, porque tem que ser igual período. Se é 1 ano, tem que prorrogar por no máximo 1 ano. Não pode nem prorrogar por menos, nem por mais. É necessariamente igual período. Se tem o prazo de validade de 2 anos, como é o caso da Câmara de Mauá, a prorrogação, se vier, que é um ato discricionário, a Câmara pode prorrogar ou não, tá? Mas prorrogando, aí a decisão de prorrogar é discricionário, mas o prazo para prorrogar é vinculado. Necessariamente precisa ser 2 anos, tá? É a partir desse momento, portanto, que começa a contar o prazo de validade. Dentro do prazo de validade, e se prorrogar dentro do prazo de prorrogação, você que passou dentro da vaga, dentro do número de vagas, você tem o direito de ser chamado dentro desse período. Se passar esse período de validade, você entra com um mandado de segurança exigindo sua nomeação, porque você tem esse direito concretizado na forma da legislação. Você sendo nomeado, seja porque a administração lhe chamou, seja por um mandado de segurança, você tem um lapso temporal para juntar toda a documentação e comprovar que você tem aqueles requisitos que a legislação exige para que você ocupe esse cargo. Passou no concurso? Passou. Foi o resultado final, foi homologado, mas quais são os documentos que você precisa apresentar? É neste momento, na posse, que você precisa apresentar. O lapso temporal que você tem da sua nomeação para apresentar essa documentação da posse é de até 15 dias. Isso é a regra, gente. Por favor, tá? É permitido estender se você fizer esse pedido e a administração assim entender que é permitido, entende ser possível prorrogar. Se a administração entender que não pode, você não tem mais 30 dias. Se ela permitir, aí você pode ter esse prazo prorrogado. Mas lembrando, você precisa pedir para que a administração possa conceder. Não é um ato vinculado da administração prorrogar, tá? Tem 2 situações importantes que o Estatuto de Mauá determina. Outros estatutos nem falam isso, mas o Estatuto de Mauá determina. Quando o servidor está em licença por motivo de doença, ele ainda pode... O que é isso, Anderson? Se você trabalha na Prefeitura de Mauá, por exemplo, e está fazendo esse concurso da Câmara de Mauá, você é servidor e vai concorrer, vai ser chamado para esse concurso da Câmara. Passou, com a glória de Nosso Senhor, passou, mas você estava de licença por motivo de doença, por exemplo. Então, esse prazo de 15 dias vai ficar suspenso por no máximo 60 dias para você poder apresentar essa documentação, porque por doença você não pode apresentar, tá? E se for um caso de uma servidora que está utilizando a licença maternidade, aí tem que esperar finalizar a licença maternidade para só depois começar a contar esses 15 dias. Mas, imaginando que tenha passado todo esse lapso temporal e ainda não tomou posse, aí o que vai acontecer? A sua nomeação vai ser tornada sem efeito. Aqui você não vai ser exonerado ou demitido, porque você não virou servidor ainda. Você só vira servidor quando toma posse. A investidura em cargo público, essa nomenclatura você precisa memorizar, ocorre com a posse, né? Muitas questões trazem, e é só direto assim, gente.
O Estatuto dos Servidores do Município de Mauá, a Lei Complementar número 1 de 2002, determina que a investidura em cargo público ocorrerá, 2 pontos, com resultado final, com a homologação, com a nomeação, com a posse ou com o exercício. Você tem que saber o momento exato, tá bom? E é com a posse que você vira servidor, mesmo não tendo trabalhado nenhum dia. É com a posse, com o termo de posse assinado, que você vira servidor. O artigo 21, parágrafos 3º e 4º apresenta uma determinação peculiar daqui da Câmara do município de Mauá. Algumas pessoas ficam impedidas de tomar posse porque cometeram algum delito no passado. Então, se a pessoa for em decisão irrecorrível, trânsito em julgado, não tem mais para onde correr a decisão judicial, se ele foi condenado por furto servidor, por roubo, ou a pessoa, não precisa ser só servidor, homicídio qualificado, abuso de confiança, falência fraudulenta, estelionato, falsidade, crime hediondo ou improbidade administrativa, dentro dos últimos 5 anos, ele fica impedido de tomar posse. Se foi antes de 5 anos, mais 6, 7 ou 8 ou mais, aí ele pode tomar posse normalmente. Só vai ficar impedido para o resto da vida, e aqui é uma pena perpétua, há discussões quanto a isso, mas para o concurso você tem que saber disso. Se ele cometeu crime contra a administração pública ou contra a segurança nacional, ele não pode mais ocupar cargo público em Mauá, tá? Seja comissionado, seja efetivo. Aqui é entrar no cargo público, não poderá mais, tá bom? Tomou posse, ele vai ter um lapso temporal para começar a trabalhar, efetivamente começar os trabalhos, né? Na posse ele pode fazer a posse por procuração, porque é só apresentar documento. Já no exercício não, para trabalhar necessariamente precisa ser a pessoa que foi aprovada no concurso. O lapso para dar posse, entrar em exercício, são 15 dias, né? Esse prazo de 15 dias pode ser reduzido no interesse do serviço público. Então, muito cuidado quanto a essa determinação, né? É um detalhe que a prova determina e às vezes a gente pode deslizar com esse ponto aí. Se o servidor, que já é servidor, né, tomou posse, não entrar em exercício dentro de 15 dias, a gente entende pela legislação que a nomenclatura que vai acontecer com ele é exoneração, não vai ser tornado sem efeito a posse. O nome que a gente utiliza é exoneração de ofício e não é nem demissão, gente, porque a gente vai ver mais à frente que exoneração não é punição, demissão é punição. O servidor está sendo penalizado com a demissão. Já é exoneração, não. Ele não praticou nenhum ilícito administrativo nem nada. Ele apenas não começou os trabalhos. Não começou na data, vai ser exonerado, vai sair do cargo público. Vai ser tornado vago aquele cargo. Perfeito? Ok. Entrou em exercício, pela disposição do Estatuto, a jornada de trabalho geral dos servidores do município de Mauá é de até 40 horas semanais. É isso que está previsto. Claro que no edital a gente viu com base no que prevê a lei, e não é esse estatuto, são leis esparsas, determinando que alguns cargos é até 20 horas, até 30, até 40, enfim. Mas aqui o geralzão dos servidores do município de Mauá é até 40 horas semanais, tá bom? Ótimo. Entrou em exercício, você tem um lapso temporal para trabalhar no estágio probatório para atingir a estabilidade pelo artigo 29. Esse lapso temporal é de 3 anos, não há discussão. Então, é do mesmo jeito que tem na Constituição Federal, na Lei Orgânica e aqui também no Estatuto do Servidor de Mauá. O estágio probatório, pelo artigo 30, deve ter um relatório conclusivo até 120 dias antes de finalizar esses 3 anos. Então, esse lapso temporal de 120 dias, outros concursos apresentam até 6 meses, até 4 meses, né, outros estatutos. Aqui em Mauá determinou falar em dias. E se é em dias, temos que considerar na prova em dias. Então, até 120 dias para findar esse lapso temporal de 3 anos. O que vai ser visto nesse estágio probatório? São alguns aspectos. O servidor vai ser avaliado quanto à assiduidade, à pontualidade, à disciplina,
a capacidade de iniciativa e eficiência, a produtividade, a aptidão e a responsabilidade funcional. Então, se na prova vier quanto a disposição, não tem aí, né? Então, é algo que exige-se, é dever do servidor estar disposto ao trabalho, mas não consta como um aspecto a ser considerado no estágio probatório. Olha esse detalhe, né? Mas tudo bem, digamos que se você está passando por um estágio probatório e não conseguiu cumprir estes requisitos, a sua avaliação ainda você pode recorrer, tem toda a tramitação normal no regulamento. Se no final dos recursos você ainda for considerado inabilitado no estágio probatório, é mais um caso de exoneração de ofício, né? Então, tomou posse e não entrou em exercício, exonerado de ofício. Está em estágio probatório, não passou no estágio probatório, outra exoneração de ofício, beleza? Mas se você passou no estágio probatório, você vai se tornar estável em Mauá e vai aguardar um pouquinho para se aposentar, né? Não vamos entrar no mérito da aposentadoria aqui neste momento. Sobre as formas de provimento, né? Nós vimos que são 7. Nomeação, que a gente já trabalhou, que o servidor passou no concurso e foi nomeado, né? Mas também tem a promoção, tem critérios estabelecidos em lei, tem a horizontal que é na mesma classe, vertical muda de classe, tá? Não precisa trabalhar tanto nisso não, só saber que a promoção é trabalhada por lei, a horizontal é dentro da mesma classe, a vertical muda de classe para classe posterior. Readaptação, você tem que fazer a vinculação ao servidor que sofreu alguma redução na sua capacidade laboral. Então, o incapacitado para aquela atividade, o exemplo que sempre dou é do digitador, né? Perdeu as mãos, ele ainda pode trabalhar de alguma outra forma, não sei como, a gente pode readaptá-lo em outra função, e aí ele vai ser readaptado, e não nomeado, e não reintegrado em outro cargo, e sim readaptado por conta da sua capacidade física, por exemplo. Reversão é o provimento de alguém que se aposentou e regressou ao trabalho, né? Seja porque a aposentadoria por invalidez e ficou constatado que ele melhorou, vamos trazer esse servidor para o trabalho novamente. Para nós é mais benéfico e mais vantajoso financeiramente trazer alguém que já tem uma longa carreira aí, tem um histórico dentro da administração e pode contribuir mais. Então, aposentado está voltando ao serviço público, a gente chama isso de reversão. O incapacitado é readaptação, o aposentado é reversão. Não confunda. O aproveitamento a gente já vai trabalhar porque é quando o servidor está em disponibilidade. Os casos clássicos da disponibilidade são estes da reintegração e da recondução. Reintegração é quando o servidor foi demitido e conseguiu voltar à administração porque houve uma decisão judicial com trânsito em julgado determinando que ele voltasse, né? Alguma coisa invalidou a demissão dele, ele foi punido, mas na justiça conseguiu reverter. A volta dele ao trabalho é chamada de reintegração, né? Não posso chamar a volta de uma pessoa que foi demitida como readaptação, porque a readaptação é do incapacitado, reversão é do aposentado. Já a reintegração é de quem foi demitido e por uma decisão está voltando à administração pública. E por fim, a recondução é quando há a reintegração de alguém ou a reversão de um servidor no cargo onde ele está e precisa ser remanejado este que está ocupando momentaneamente lá, né? Ele sendo estável, ele vai ser reconduzido para o cargo anterior ou, se não existir mais esse cargo, vai ser posto em disponibilidade, que é o item 5 que a gente está vendo aqui. O servidor ele vai ficar recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço dele e quando aparecer uma vaga, ele vai ser aproveitado. Então, o servidor que está em disponibilidade, ele pode ser aproveitado em algum cargo. Quem está em disponibilidade não pode ser reintegrado, não pode ser revertido, não pode ser readaptado. Ele necessariamente precisa ter essa nomenclatura de aproveitado no cargo, tá? Essa distinção, gente, é muito necessária porque a banca bate muito nisso e você não vai errar. E as formas de vacância são estas 5 que a gente trabalhou. A exoneração, que não é uma penalidade. A gente viu os casos, 2 casos, né?
Pode ser a pedido, se o servidor não quiser mais trabalhar. Por exemplo, se você está na prefeitura, passa na Câmara, pede exoneração e vai para a Câmara, certo? A pedido ou de ofício. Esse de ofício acontece nesses 4 casos. Os 2 primeiros a gente já viu, quando o servidor não entrar em exercício dentro do prazo, né, tomou posse e não entrou em exercício dentro de 15 dias, vai ser exonerado de ofício. Não houver a aprovação no estágio probatório, que a gente chama de inabilitação no estágio probatório, o servidor vai ser exonerado também de ofício. Mas também quem é comissionado, quando a autoridade competente quer retirar o servidor, não é porque ele cometeu nenhuma ilicitude administrativa, não, é porque não quer mais que ele trabalhe. Só o fato de retirar um comissionado, a gente chama isso de exoneração de ofício. Não precisa justificar, é uma livre exoneração por parte da autoridade competente, tá? E também, como a gente vai ver na última aula, acumulação proibida em casos de boa-fé, onde o servidor opta por um dos cargos. Quando ele opta por um, o do outro, necessariamente, ele vai ser exonerado de ofício. Mas isso a gente vai trabalhar melhor na última aula. Outra forma de vacância é a demissão, que aí sim constitui uma penalidade. Vamos trabalhar na última aula também esses casos da demissão que está no artigo 122 do Estatuto. Outra forma é a de promoção, como a gente já viu, que é por lei e é tanto forma de provimento quanto de vacância, né? A aposentadoria, e aqui eu trouxe esse grande quadro aqui para você pelo menos conhecer como funciona a aposentadoria. É uma disposição que está na aula seguinte, mas já trouxe aqui para você conhecer. O artigo 60 apresenta esses casos de aposentadoria por invalidez, que a regra é que a aposentadoria ocorra de forma proporcional ao tempo de contribuição, mas excepcionalmente o trabalhador, o servidor, ele vai receber integralmente se for a invalidez por acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Também tem a expulsória, que corretamente deve ser chamada como compulsória. Compulsoriamente o servidor não fica mais no trabalho, tem que sair. Pelo estatuto ainda é 70 anos, mas em 2015 houve uma alteração na Constituição Federal, determinando que uma lei complementar poderia estabelecer até 75 anos, e assim essa Lei 152 de 2015 o fez, determinando que todos os servidores da administração pública da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aplica-se essa determinação de compulsória com 75 anos. Então veja como a banca vai trazer na sua prova. O Estatuto ainda prevê 70, mas pela Constituição a lei complementar determina para todos 75 anos. E por fim, a mais complicada, que tem mais detalhe, é a voluntária, onde o servidor quer se aposentar quando cumpre os requisitos. Seja em qualquer hipótese, para se aposentar voluntariamente, o servidor precisa ter 10 anos de serviço público e 5 anos pelo menos no cargo onde ele vai se aposentar. Então, se você tem 5 anos aí na prefeitura de Mauá, por exemplo, e vai para a Câmara, passa mais 5 anos, você cumpriu os 10 anos do serviço público, né? 5 na prefeitura e 5 na Câmara, e 5 também no novo cargo que você está trabalhando. Então, isso você já cumpriu. Vamos ver os outros requisitos. Integrais, de forma integral, o servidor que é homem, quando atingir 65 anos de idade e 35 anos de contribuição, ainda é assim, né? E a mulher com 60 anos de idade e 30 anos de contribuição também pode se aposentar de forma integral. Mas se não atingir o tempo de contribuição, o servidor já tem uma idade avançada, ele pode se aposentar proporcionalmente de forma voluntária quando atingir 65 anos de idade e, se for mulher, quando atingir 60 anos de idade. Aqui no Estatuto faz essa determinação porque tanto a lei orgânica por ordem da Constituição Federal também determina que os professores da educação infantil, fundamental e médio, veja que professor de faculdade não entra aqui, tá? Tem uma redução de 5 anos, tanto na idade quanto na contribuição, lá na aposentadoria integral. Então, reduz para 60 anos de idade o homem e 30 anos de contribuição o homem ainda. E a mulher reduz para 55 anos de idade, né? E 25 de contribuição se for professora. Tá bom? Isso é da questão da aposentadoria. E, por fim, o falecimento, que não tem o que comentar. Morreu, saiu da administração pública. O último ponto é sobre a remoção, que o artigo 20 apresenta as disposições sobre a remoção.
Primeiro ponto é que remoção não é nem forma de provimento e nem de vacância. Muitas provas apresentam isso e você tem que deixar muito bem claro. Forma de provimento são aquelas 7 que a gente viu lá no artigo 7º e forma de vacância são aquelas 5 que a gente viu no artigo 33. Não é provimento nem vacância a remoção. Pelo artigo 20, a remoção é o deslocamento do servidor junto com o cargo dele no âmbito do mesmo órgão e respectivo quadro, podendo ser feita a critério da administração ou a pedido do servidor, observada a existência de vaga em cada repartição. Veja que no mesmo órgão seja na prefeitura, seja na Câmara, seja na autarquia ou numa fundação pública. Não pode o servidor ser removido da prefeitura para a Câmara, por exemplo. Não pode sair da Câmara para uma autarquia do município. Isso não é permitido pela remoção. A remoção é dentro do mesmo órgão. Saiu de uma secretaria da prefeitura e foi para outra. É permitido? Sim, isso a gente chama de remoção, né? Dentro do mesmo quadro também, tá bom? Encerramos essa nossa aula, vamos fazer uma pausa. Na aula seguinte, no vídeo seguinte, né, que é dentro dessa primeira aula ainda, a gente retorna com 3 questões do concurso passado só sobre esse tema e mais 15 questões que elaborei sobre essa temática ainda. Até já!